E aí, você comentou um ponto chave aí, né, Marcelo, a questão de mão de obra. Sim. Até hoje isso é uma dificuldade para você também? Como é que você lida com essa questão? Porque acredito, né, que para fazer um móvel desse você tenha uma quantidade X de tempo. Sim. Que talvez você contratar mais pessoas, a questão da escala, né? Você consegue produzir mais, atender mais pedidos ali, Sim, mas sim. esbarra muitas vezes, como o seu móvel ele tem aquele toque fino, né, digamos assim, tem que ter Exatamente. aquela atenção. Sim. Como é que você lidou em torno desses 10 anos com essa questão de mão de obra? Você procurava referência dessa pessoa? Você gostava de contratar alguém Pra mim foi um pouco mais fácil, porque, igual eu falei, meu pai, ele mexeu com marcenaria, fábrica de imóveis, 30 e poucos anos aqui em Rolim, então ele é pioneiro. E os marceneiros antigos, meu pai teve em média de 20 e poucos funcionários na época ali trabalhando pra ele. Então são marceneiros antigos, tipo de 10, 15. Teve um marceneiro de 20 anos que trabalhou meu pai. Então na época, quando meu pai parou com a fábrica, hoje o pessoal que trabalha pra mim eram os antigos do meu pai. Então assim, não foi tão difícil. Mas hoje, muitos migraram pro móvel planejado. O marceneiro do móvel de madeira. Então, assim, querendo ou não, tá difícil, né? Não é fácil. Até para móvel planejado, tem alguns amigos meus que falam que, infelizmente, hoje a mão de obra não tá tão fácil. Mas, assim, a gente tá fazendo o que pode, né? Pra continuar. Como é que você lidou, Marcelo, com essa questão dessas críticas aí no começo ali? Obviamente, o empreendedor Tá. tem que ter. Legal, aham. Tem que ter resiliência, né? O cara tem que ter uma mentalidade boa também para aguentar, mas como é que foi? Talvez lá no começo, que é a fase de maior incerteza, né? Porque Sim. depois que você pegou ali digamos assim, o fio da meada, fica um Aham. pouco mais fácil porque você sabe o norte ali, né? O que você precisa. Mas como é que foi lá no começo, assim, Então, aguentar ouvir, às vezes, até de pessoas próximas? que eu vi assim? Que Rondônia, nossa região aqui, toda a vida teve móvel de madeira em casa. Aqueles guarda-roupas entalhados, cabeceira de cama entalhada, aquele móvel. Era o móvel que meu pai fazia na época. E pra você jogar na cabeça das pessoas um móvel de madeira velha, entre aspas, né? Que eu falo que hoje tem casas de madeira que na serraria não tem uma madeira boa daquela, né? Verdade. Então, assim, é tudo madeira selecionada pra fazer os nossos móveis. Cara, e pra você colocar isso na cabeça das pessoas, pegar uma madeira, um móvel de madeira já, né? Com o resto de tinta, o furo de prego ali, não foi fácil. Não foi fácil. O pessoal teve muito aceito o pessoal já conhecia, quem morava, tipo, no sul do país, entendeu? O pessoal que já tinha aquele conhecimento do móvel rústico. Até então, quando o primeiro aparador que eu fiz, eu postei, tem muita gente que fala, nossa, aqui em Rondônia faz isso, eu não sabia. Que lá no sul tem muito, né? Tem. Principalmente em Minas Gerais. Minas Gerais hoje é o polo moveleiro do móvel rústico, né? Então, assim, não foi fácil, mas foi persistência. Persistência, partindo pra cima, e mídia, Instagram, na época eu não tinha Instagram, né? Era Facebook, e partindo pra cima, pra fazer o nome. E como é que... Explicando um pouquinho pro pessoal, de repente quem não conhece o Marcelo, né? Fala, móveis de demolição, como é que é isso, Marcelo? Então, explica um pouquinho pra galera de maneira básica o que é esse conceito, móveis de demolição. Demolição é porque vai fazer a demolição de uma casa, um barracão, né? Certo? Então nós chamamos móvel em madeira de demolição, móveis em madeira de demolição, certo? Então o nome é dado isso aí. E aí como é que é o processo depois que você foi lá, desmanchou essa casa lá? Como é que é o processo você para montar esse móvel? Quanto tempo leva para você entregar, por exemplo, a mesa, mais ou menos nessas dimensões aqui? Certo. Olha, primeiro a gente faz a demolição da casa, leva para marcenaria, tira prego. É um processo, né? Minucioso ali. Exatamente. Tira prego, separa o que presta e o que não presta, porque às vezes tem tábuas que não dão um aproveitamento, né? Tipo, para fazer um tampo de mesa. Então tem que ser um tabuado bem alinhado, né? Aí a gente pega. Aí se o cliente fala, Marcelo, eu quero minha mesa lisa, sem restos de tinta. Porque tem muitas casas, aquelas casas antigas ainda, com a tinta a óleo, né? Uhum. Aí então a gente passa toda numa máquina, numa plana, que chama plana, arranca toda a madeira, fica crua, a gente pega e fabrica esse móvel. Mas vamos supor, uma mesa aí, 2,5 metros por pé de madeira ou pé de metalon, que o metalon também tá vendendo super bem, média de 4 a 5 dias. Porque tem que 4 a 5 dias? Porque a gente tem que dar o tempo da cura da cola. Né? Tem toda uma junção ali, né? As bordas da mesa, que é tudo vigamento de casa, né? Aquelas vigas que é desmanchado. Aí tem a junção das tábuas ali, parafusado por baixo. E aí a gente deixa ela curar a cola uns 2, 3 dias. Aí depois disso, lixar,
lixamento, acabamento e entrega pro cliente. E essa questão de equipamentos é mais ou menos a mesma coisa? Você utiliza de uma serraria normal? Ou precisa ter algum equipamento diferente? Não. O mesmos, né? maquinário do marcenaria é normal. Só o que diferencia é a questão de você ir lá na casa e retirar Exatamente. esse material, né? Sim. Aí é braçal, né? É braçal. Aí E tem um pessoal que, né, que já desmancha pra gente, né? Aham. Desmancha, eu carrego, levo pra marcenaria e ali faz todo o processo de corte, plana, furação, né? E acabamento, lixa, seladora. É como se fosse a produção de um móvel de madeira normal. Mas tem todo aquele De onde detalhe. ela- Detalhe assim, igual eu falei pra você, da questão do resto da tinta, se o cliente quer com mais ou não. Tem cliente que não gosta de furo de prego, então a gente tampa tudo, né, com a massinha ali de cola, com pó, pra deixar o negócio do jeito que o cliente pede. E o que eu ia te perguntar agora é a questão da... Como você é desse setor, né? E Aham. talvez você acompanha um pouquinho melhor do que a gente, mas eu tive uma sensação que de uns tempos pra cá o pessoal tá voltando a cultivar esse hábito de ter a questão do rústico, né? Sim. Porque Rolim já foi polo, né, de marcenarias Muito. lá atrás. Serrarias Tem antigas. gente que fala que tinha de 100, 200, né, Sim. naquela época lá Aham. do poeirão. E aí entrou a questão da alvenaria, então tudo alvenaria. E a gente percebe que tem muitos lugares, até seja empresa, seja casa, né? O pessoal tá voltando a optar por ter aquele detalhe, tem aquele móvelzinho diferente. É um pouco por aí também, Marcelo? Você Cara, percebe que tá voltando um Sim, pouquinho? sim. Eu falo que a madeira nunca vai sair de linha. Ela nunca vai sair. Por quê? Tem casas charmosas que a gente já entregou móvel, forro, o assoalho, aliás, da casa. Assoalho não, desculpa, o forro mesmo. Forro. Tem algumas áreas, forro de madeira, uma área gourmet, forro de madeira, um deck da piscina de madeira. Aí a pessoa, uma área gourmet, cara, ele vai jogar uma mesa rústica lá, né? Dependendo ali o projeto do arquiteto e tal. Vai jogar uma mesa de pranchão, uma mesa cascata, uma madeira de demolição também, um banco jardim que vai dar um charme ali pro banco, um banco perto da piscina, né? Então assim, eu falo que por mais que for assim o modelo da casa, uma casa mais, né, mais charmosa, uma casa mais clean, sempre vai ter alguma peça de madeira. E essa questão da demolição, né? Uhum. Você já passou por épocas assim de repente você precisar comprar? Não tem lugar para demolir? Ou isso aí sempre foi tranquilo? Como é que você faz essa seleção? Você roda o estado inteiro? Para quem te acompanha lá, você tá um lugar, tá no Sim, outro. Como é sim, que é essa não. questão da seleção? Você fica analisando ali? Sim, O sim. pessoal entra em contato com você? Cara, hoje, graças a Deus, muita gente, hoje mesmo, acho que 2 pessoas já falou comigo, ó, vem ver minha casa e tal, dá uma avaliada lá, ver se serve pra você ou não. Então, assim, muita gente já conhece a gente, né, nos conhece, e já tem meu contato, fala, olha, tem uma casa pra desmanchar, você se interessa? Só que já teve períodos assim, cara, eu ficar, tipo, louco atrás de madeira e não achar casa pra desmanchar. E eu não vou pegar uma madeira nova da serraria e pintar lá e vender algo que não existe. Tipo assim, vender uma fake news. Não vou. Então meu móvel é madeira de demolição mesmo, né? Então, Se um dia não tiver mais, eu falo, olha gente, não é madeira de demolição, é uma madeira normal, né? Então vou vender um móvel madeira normal, mas não, é tudo... já aconteceu de repente você passar por esse momento de baixa e você precisar comprar, fazer um diferente ali ou não? Muito pouco. Que eu me lembro, assim, acho que foi uma vez só. Né? Mas já era pra fazer um outro tipo de trabalho, certo? Mas a de demolição mesmo que eu falo assim, tem muita casa de madeira ainda em Rolim. Tem muita, principalmente parte de sítio, fazenda, tem muita casa ainda, tipo nos pastos, né? Tipo, tem um pasto lá, tem uma casinha de madeira lá, então às vezes você conversa com o sitiante lá, você pega e faz a demolição e traz embora.